Olá, minha gente. Eu mais uma vez estou aqui. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. E neste vídeo eu venho trazer um assunto muito polêmico. Um assunto que, na verdade, não gosto eu de estar pregando nos cultos, não gosto eu de estar falando, porque é um assunto que muitas das vezes ele traz uma polêmica no coração de muitas pessoas. E hoje eu resolvi trazer esse ensinamento devido a alguns causos que a gente tem visto por aí. E eu gostaria já de início ler a palavra do Senhor, que ela está relatada aqui no livro de aos Gálatas 3, 7 e 8. Ao livro de aos Gálatas 7, 3, 8. Diz assim a palavra do Senhor: Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciando primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então, neste capítulo de aos Gálatas 3, 7 ao 8, nós começamos a ver uma grande ligação entre a nação gentil e Israel. E nesse fato, é um assunto polêmico que nós queremos hoje não debater, mas aprender a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela não se discute, ela não se contende. A palavra de Deus é a palavra de Deus. E a Bíblia diz assim: ai daquele que aumentar e ai daquele que diminuir. Então, hoje nós estamos falando acerca de dízimo. É um assunto que está correndo por aí, nas internet, está confundindo muita mente, está trazendo muita polêmica. E eu resolvi gravar esse vídeo para tentar mostrar a palavra de Deus. Talvez você já viu, mas não entrou ainda no seu coração. E eu quero, através desse vídeo, mostrar o que Deus tem me dado. Veja bem, a palavra do Senhor, ela nos mostra, vamos estar iniciando o assunto dízimo, uma palavra que você já conhece. Ela está relatada no livro de Números 18, 21. Vamos ver o que diz lá. Números 18, o capítulo de número 21. Diz assim: Eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em todo Israel, por herança, pelo seu ministério, que exercem o ministério da tenda da congregação. Você ouviu? Os levitas, eles não faziam parte da distribuição da terra e eles ficaram por conta da congregação. E eles recebiam os dízimos, todas as novidades que a terra produzia, eram alimentos, demais coisas que a Bíblia não introduz, porque dízimo nós sabemos que é tudo aquilo, 10% daquilo que o homem produzia no passado. Não quer dizer, se olhar bem, não seria somente o alimento, porque o tempo não vivia só de alimento, o tempo também vivia de azeite, vivia assim de demais coisas. Então, meus queridos, esse assunto ele causa uma polêmica danada nos corações dos fiéis e tem muita gente deixando a fé em dúvida. Eu quero dizer para você, a fé não deixa dúvida. Fé é aquilo que nós adquirimos do conhecimento da palavra do Senhor. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus.
Agora, eu quero esclarecer alguns pontos na palavra do Senhor, então, sobre essa causa. Veja bem, meus irmãos, naquele tempo, quando o Senhor havia dado essa ordenança no tempo da lei para Moisés, e deixou ali escrito esse fato. Mas veja, porém, o quanto o homem ele é enganoso. O Senhor disse: enganoso é o coração do homem. Por que enganoso ele é? Naquele tempo a Bíblia mostra que o povo endureceu o coração. E o povo, endurecendo o coração, eles começaram a afastar de Deus. Aí você vê que Deus leva lá o profeta Malaquias, levou e começou a repreender. E Malaquias, o Senhor começou a dizer ao povo dele, repreendendo. E o Senhor disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O Senhor fez uma pergunta anterior: roubará o homem a Deus? O Senhor disse: todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Irmãos, os homens, o ser humano, ele é um ser que ele pensa em si. Ele não está pensando no templo, ele não está pensando na casa de Deus, ele não está pensando que lá na casa de Deus tem alguém que está precisando de ajuda. Ele não está com essa ideologia. Infelizmente, o seu coração está sedado com o sono da sonolência do pecado. Por que o pecado? A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. E será que nós estamos pecando? Será que nós estamos obedecendo ou nós estamos sendo desobedientes à palavra de Deus? Agora, porém, meus queridos, veja bem, a palavra de Deus bem clara para nós. Ela está nos mostrando que o dízimo, às vezes, ele é roubado. Ele rouba do Senhor. A Deus não precisa de dinheiro, Ele é o dono do ouro e da prata. Sim, se Ele quisesse, Ele desceria um anjo do céu e resolveria tudo. Não, mas Ele escolheu, foi você. Ele está te dando 90% para você devolver 10% para Ele. E agora, essa polêmica que o homem tem ocorrido e trazido dentro do seu coração. As pessoas perguntam: mas eu devo devolver o dízimo ou não? Eu resolvi gravar esse vídeo por esse motivo. Veja bem, meus irmãos, eu estava observando alguns vídeos na internet. Na internet está uma polêmica, está uma baixaria. Pastores contra pastores debatendo, falando uma coisa, outro falando outra. E Paulo disse que tudo isso não passaria de perversão para os ouvintes. O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos tendo algum proveito? Nós estamos tendo algum ganho? A Bíblia nos mostra. Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Ou nós estamos fazendo tudo para a perversão, para aqueles que nos ouvem? Para aqueles que têm um desejo de ouvir uma palavra, estão ouvindo pastores contra pastores. Nós precisamos ler João 3,3, quando Jesus falou para Nicodemos: em verdade, eu te digo, se não nascer de novo, não pode ver o reino do céu. E será como está a nossa vida? Nós estamos preocupados em tantas falar, debater, e nós estamos preocupados com as almas, como está pregando. Sabemos que o Senhor disse, que Paulo disse assim, que tem vários ministérios. Então, eu quero deixar uma palavra: cuida do teu ministério, porque Deus cuida de todos. Isso não é problema para você não, querido. Isso é problema para Deus. É Deus que vai fazer.
Se é certo ou errado, é ele que vai decidir. Agora, porém, essa divisão entre irmãos com irmãos está causando polêmicas, está causando uma grande dissensão e o povo de Deus está perdendo a direção. Você lembra que aquela passagem quando a Bíblia diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar? E será que quando Jesus voltasse ele ia encontrar fé nessa terra? Você está vendo que o diabo está pegando ponto nesse objetivo? Olha, meus irmãos, veja bem, aqui a Bíblia ela nos faz entender muitas e muitas coisas. Um cuidado da casa do Senhor que nós precisamos ter, meus irmãos. Sabe qual é o cuidado? Em ter vigilância. Olha bem, um levita, para sobreviver, ele precisa do alimento. Ele precisa de receber lá da casa do Senhor. A casa do Senhor precisa de alimento para enviar missionários. A casa do Senhor precisa de dinheiro para pagar a luz, para pagar o aluguel da igreja, para pagar a água, para pagar alguns benefícios que é necessário. Não estou nem dizendo o salário de pastor, porque pastor às vezes não vale nada. Agora, meus queridos, Paulo disse em 1 Coríntios 9,14, Paulo disse que aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Aquele que prega o Evangelho, que viva então do Evangelho. De que jeito que ele vai viver do Evangelho? Ah, pastor, das ofertas. Meus irmãos, o povo faz isso aqui com as mãos. Como a igreja do Senhor vai prevalecer? O inimigo está tendo êxito, o inimigo está tendo vantagem, o inimigo está cantando a vitória, o inimigo está contando que a igreja do Senhor está perdendo. Porque o homem, a mulher tem se desviado do caminho dele, está preocupando com tantas outras coisas, em vez de preocupar o amor, em vez de preocupar com outras coisas. Paulo disse ainda que eu pegasse o meu corpo e desse para ser queimado, se em mim não tivesse amor, nada me adiantaria. Cantas. Será que nós não estamos subnária, prestando atenção que a alma de Deus está desfalecendo por mínimas coisas? Pregue o Evangelho, prega o amor, prega que Jesus está voltando. Esqueça o outro, esqueça aquele, esqueça aquela outra, porque Jesus, ele quer compromisso com o homem, ele quer compromisso com a sua palavra. Jesus está esperando algo de você, algo de mim, e nós podemos dizer: pastor, mas o pastor está roubando, o pastor está pedindo tanto dízimo, é dízimo que nós não sabemos para onde é que ele vai. Irmão, leia Mateus 7:21, naquele dia a Bíblia nos mostra, meus irmãos, sobre um acerto naquele dia, que ali Jesus vai estar chamando a atenção de cada um para, quem sabe, um julgamento. O Senhor disse que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, vai entrar no reino do céu, mas aquele que estiver fazendo a vontade de meu Pai, porque naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, eu profetizei, Senhor, eu expulsei demônio, Senhor, eu falo em línguas estranhas, me canta no cadaracatu xolonoei. Mas o Senhor vai dizer abertamente: apartai de mim, maldito, porque eu não te conheço, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, eu quero dizer para você que o dízimo que o Senhor deixou é para a alimentação da sua obra, é para cuidar, meus irmãos, era para cuidar daqueles que estão necessitados, é
para a despesa da casa do Senhor, mas quanto àqueles que são abomináveis, quanto àqueles que são covardes, quanto àqueles que estão fazendo da casa do Senhor casa de negócio, deixa isso para Deus. Isso não é problema teu, irmãos, porque se o dízimo for proibido, também as ofertas serão proibidas. Irmãos, veja bem o que Jesus relata no livro de Mateus 23, 23. Jesus, eu quero ler aqui, meus irmãos, lá em Mateus 23, para deixar esta palavra, meus irmãos. Olha só o que Jesus disse em Mateus 23, 23, para nós entender a palavra do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele diz aqui assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, que é o juízo e a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Veja bem o que Jesus disse: deveis dizimar, deveis fazer essas coisas, mas não omitais aquela outra. Jesus estava falando do amor. Jesus estava falando, meus irmãos, de algo que nós talvez não estejamos entendendo. Jesus estava falando que o povo estava tão preocupado com o dízimo. O homem está desprezando, meus irmãos. O homem está fugindo a sua mente da palavra de Deus. É por isso que o Senhor disse: desperta, tu que é doido. Desperta. Jesus quer que nós despertamos. Jesus quer que nós acordamos, meus irmãos, deste sono, da sonolência. Quem falou isso, meus irmãos, para ali os fariseus? Quem falou isso para eles? Sabe quem? Foi Jesus. Ele falou aonde? No Novo Testamento. Agora, quem é que pode me dar um versículo da Bíblia que aonde alguém diz que não pode dizimar? Tem alguém que pode dar um versículo? Porque eu ainda não vi, queridos. Eu ainda não vi, meus amados. Aqui o próprio Jesus disse em Mateus 23, 23. Ele falou que ele estava dizimando o endro, o hortelã, o cominho. Estava desprezando o juízo, a misericórdia, o amor, a fé. Mas o Senhor falou: olha, faça essas coisas, mas não omitais aquelas outras. Por quê? Porque ele estava preocupado com o dízimo, estava esquecendo o amor. E Paulo disse que se não tivesse amor, nada não adiantaria. Então eu quero deixar essa palavra para você, meus queridos, que hoje, essa palavra, lá também, em 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 10, você viu lá o que Paulo diz? Que vai ficar de fora os ladrões, os roubadores. E aí, você tem prova que quem não entrega dízimo no Novo Testamento está correto? Eu acredito que vai impedir isso. Sabe por quê? Porque quando fala que tem uma pessoa doente, irmãos, ela se derrete nos pés do Senhor, ela chora. Mas quando alguém diz assim: eu estou passando a necessidade financeira, ele começa a blasfemar de Deus. E a promessa de Deus para repreender o devorador. Você está me entendendo? E de repente, se você for lá na falência, porque você parou de dizimar, porque você não é dizimista, e aí você vai começar a chorar, você vai começar a blasfemar, você arrisca até desviar dos caminhos do Senhor. Por causa de quê? Da ignorância do teu coração. Esta é a minha palavra. Eu deixo esse recado para você e para aqueles que estão me ouvindo. Você que ouviu esse vídeo, compartilhe ele, mostre ele para alguém, divulgue ele, inscreva no nosso canal. Você vai estar nos ajudando. Se esse vídeo foi útil para você, mostra para alguém. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos.